eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Posto essa obra no canal Obras de Deus. Meus irmãos e visitas, louvado seja Deus. Se sentirem, se inscreva no canal. E se o senhor fizer sentir também, envia esta obra para os grupos, entre os irmãos, que o senhor fizer sentir. E peça a eles para se inscrever no canal, no nome do Senhor Jesus. E ativar o sininho das notificações, para quando o senhor der de contar outra obra, os irmãos sejam notificados, E se o senhor fizer sentir de escutar a obra, louvado seja Deus. Então, Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, sinto te contar uma obra. Eu estava gravando agora há pouco e achando também que estava gravando a obra, porque a primeira vez que eu estive gravando, eu tive que parar devido a situações do serviço. O senhor veio me visitando, me mostrou que tinha a ver com essa obra, mas era outro tipo de obra, era uma outra obra que o senhor fez dentro dessa obra, e é muito lindo, meus irmãos. Vou contar, para não ficar um pouco confuso. Irmãos, eu cheguei numa conclusão, certo tempo, já congregando na igreja Congregação Cristã no Brasil. Lembrando os irmãos que ninguém pediu para dizer nada, não falo o nome dessa instituição, dessa igreja, ninguém pediu para dizer nada, só que está na obra, irmãos. Eu cheguei na conclusão, o Senhor fez sentir no coração de abençoar os irmãos naquilo que eu precisasse. Por exemplo, se eu precisasse de algum tipo de serviço, eu procurasse dentre os irmãos, para que eles fizessem aquele serviço e eu os pagasse, normalmente, ao invés de procurar pessoas de fora. Porque é como uma roleta russa, você pode achar um bom profissional, ou talvez você pode colocar, tem uma probabilidade muito grande de contratar muitas das vezes uma pessoa de mau caráter, má índole, pessoas que você não sabe, não conhece. Então assim, nisso já dava uma filtrada muito boa, louvado seja Deus, no caráter da pessoa que provavelmente iria estar prestando um serviço, ou vendendo alguma coisa para mim, nesse sentido, etc e tal. Então, meus irmãos, eu não me lembro de ter contado a obra da construção da casa, da minha casa, louvado seja Deus, mas da casa da minha mãe. Então, na construção, no final da construção da minha casa, eu precisei de contratar, nessa época, não foi um irmão da congregação, voltando a dizer que não tem nada a ver com, não falo o nome da igreja, não falo, ninguém pediu para dizer nada, mas essa que eu estou contando foi antes do senhor me fazer saber essa parte de chamar os irmãos para, se eu precisasse de alguma coisa, contratá-los ou comprar deles, na mão deles. Então, findando a obra, eu precisei de um eletricista para refazer toda a instalação elétrica, até porque o rapaz lá que era, como que eu posso dizer, o rapaz que era o encarregado da obra lá, ele conseguiu acabar com 90% ou 60% da instalação. Ele fez dar um curto lá, então eu precisei refazer tudo. Não vou entrar nessa parte. E com isso, meus irmãos, o rapaz que refez, ele destelhou a casa em cima e tal, uma parte lá grande da casa, e eu achei que tivesse, por ser um bom profissional, tivesse recolocado as telhas e tudo mais, e ele não fez isso. E foi passando vários dias, eu sem olhar lá em cima e tal, no telhado, e de vez em quando chovia muito, ficava úmido a laje e tal. Resumindo, faz parte da obra esse contexto, irmãos. E com isso, eu um dia chamei meu vizinho, que eu sabia que ele era pedreiro, alguma coisa nesse sentido, mexendo na construção civil, e ele subiu lá e falou para mim: Rafael, aqui sua telha tá toda, seu telhado tá destelhado, porque tem umas telhas que estão mais pro canto, tem outras que tem umas partes que tá descoberta, não tá parafusado nem nada, tem muitas quebradas aqui já, provavelmente vento, alguma coisa. Então assim, são telhas Eternite, que eu gosto mais dessas telhas, porque elas duram mais. Sei de lugares há 45 anos, eles trocaram só algumas, só fazendo sentido de caixote, que não mostra telha. Ixi, é telha para muitos e muitos anos. Então eu gosto dessa.
Com todo respeito eu digo isso, sem fazer propaganda para nada. Então, acabando fazendo, né? Mas não tem nada a ver, meus irmãos. Então, com isso, ele falou que não arrumava e tal, porque não podia, não tem tempo e tal. Eu falei, tudo bem. E o Senhor me fez, voltando agora, a sentir de chamar irmãos. Eu pensei, provavelmente com certeza tem vários irmãos que sejam pedreiros dentro da igreja. Eu vou procurar saber, e fui orando na comunhão com Deus. O Senhor me faz saber alguma coisa, e aí eu chamo esse irmão. Tá bom. Aí no dia no dia que eu decidi isso, que eu fui congregar, o irmão levantou e foi contar que trabalhava na construção civil como pedreiro e contou uma obra. Aí eu pensei, é esse irmão aí, o senhor já está mostrando quem que vai mexer lá. Acabou o culto, procurei o irmão, a gente se cumprimentava, né, saudando com a paz de Deus e saudando com o ósculo algumas vezes na hora antes de ir embora e etc e tal, ósculo santo. E com isso, meus irmãos e visitas do canal, eu cheguei nele e perguntei, né? Porque ele tinha falado, você é pedreiro? Eu escutei lá, não é? Ele falou, sou assim. Tem como o irmão me passar seu telefone para quando o irmão puder ir lá fazer um orçamento em casa? Eu preciso mexer numa telha lá e tal. Ele me passou o telefone dele e com isso eu chamei ele lá. Liguei para ele depois, resumindo um pouco a obra. E ele foi. E a gente foi conversando e tal. E ele subiu lá e falou, olha, irmão, tem que trocar algumas telhas aqui, tem que arrumar isso, arrumar aquilo, e fica tudo ok. E ele me passou o orçamento do que eu compraria, né, do que eu gastaria, e eu perguntei para ele quanto ficaria o orçamento da mão de obra dele. Ele me passou, e eu falei assim, vou fazer o seguinte, hoje eu estou querendo só um orçamento, eu vou procurar também saber quanto que fica todo esse material, e assim que puder eu vou chamar o irmão para o irmão fazer aqui. Tudo bem? Ele falou, não, tudo bem. Tal. Falei, e aí? E perguntei se cobrava alguma coisa por ir lá. Ele falou que não, morava mais ou menos próximo de casa. Lembrando que nessa obra, irmãos, eu costumo guardar a identidade da pessoa, alguma coisa que faça com que as pessoas sejam identificadas. Então, assim, não estou dizendo que é na comum a qual eu estou indo, não estou dizendo que é em outra, mas é na congregação que está no Brasil, é membro, né? Irmãos nossos de lá. Lembrando que essa obra não tem nada a ver, não fala o nome da congregação que está no Brasil, ninguém pediu para dizer nada, é uma obra que eu falo o nome porque tá na obra, irmãos. Louvado seja Deus. E com isso, irmãos, ele me passou tudo aquele ali, os orçamentos, eu fiz um levantamento, irmãos, e eu tinha a condição naquele momento de comprar os materiais, mas o dele eu teria que esperar mais um pouquinho para juntar para contratar o irmão. E isso aconteceu tipo assim, quinta-feira. Eu encontrei o irmão depois do culto e ele foi, se eu não me engano, no sábado lá em casa, né, fazer o orçamento. E no sábado mesmo, a hora que ele foi lá em casa, ou foi na sexta-feira, talvez tenha sido na sexta-feira, fazer o orçamento. E no sábado eu corri atrás dos materiais para saber quanto ficava e tal. E no domingo nós estávamos congregados, irmãos. E acabou o culto, ele me procurou e eu conversando com ele falou, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O senhor me mandou fazer essa parte lá pro irmão de graça, abençoar o irmão. A hora que o irmão tiver a condição de estar indo comprar os materiais que eu te pedi, o irmão me chama, por favor, porque eu vou lá, o senhor me mandou arrumar seu telhado lá e eu não vou te cobrar nada não, irmão. Aí naquela hora, irmão, eu vou confessar para os irmãos, foi assim um misto, resumido, tipo assim, muito rápido, em poucos segundos, porque desde quando eu me tenho por homem, vamos assim dizer, né, um servo de Deus, ninguém nunca fez nada por mim. Ninguém nunca fez nada por mim. E tá tudo bem, eu sempre estive acostumado em pagar, porque é o normal, isso é coisa normal, mas uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, por mais que a gente conhece de vista, a gente não conhece de conversar. E o Senhor mandou, e eu tenho uma coisa comigo, que é o seguinte, se o Senhor te der para me abençoar, isso eu tenho comigo, irmãos. Se o irmão virar para mim, o irmão falar assim, olha, o Senhor mandou te abençoar nisso aqui. Irmão, eu recebo. Louvado seja Deus. Igual a obra do irmão lá, ó, Deus mandou te entregar isso. Eu recebo e eu não devo nada para ninguém. Eu tenho isso comigo, diante de Deus, essa particularidade com o Senhor. Eu não devo nada para a pessoa. Então não é um favor que está fazendo, não vai mudar alguma decisão que eu venha tomar por conta dessa parte. Por quê?
Porque foi o Senhor. Se a pessoa quiser achar ruim, a pessoa acha ruim com o Senhor. Vai lá falar com o Senhor. Mas se a pessoa está falando por ela mesma, eu costumo não aceitar. Porque muitas das vezes, irmãos, eu tenho isso comigo, os irmãos perdoam, mas faz parte. Muitas pessoas às vezes nos compram com favores. Nos compram com favores. Eu mesmo, numa das obras passadas, irmãos, onde o Senhor me levantou como gerente de 5 segmentos de negócio, está aí entre as obras e obras e obras aí para trás, o patrão, que era o chefe lá, vamos assim dizer, nós éramos muito amigos, nós somos ainda. Mas assim, agora cada um na sua. De vez em quando ele me chama para ir lá tomar um café, tomar uma Coca-Cola, e algumas vezes só eu vou, quando dá, né? E ele falava comigo bastante sobre isso. Falava, olha, pro filho fulano de tal, eu dei uma Hiluxinha, que é uma Hilux. Pra filha fulano de tal, eu dei um Corolinha. E falava pra mim, tá tudo aqui na minha mão, faz tudo que eu quero. Pro meu filho, ele falava, eu poderia comprar, você sabe, à vista, a Hilux. Não, eu comprei a prazo para que ele trabalhe para mim. Para que ele trabalhe, porque senão não vai fazer nada, vai ficar só usufruindo do meu dinheiro e não vai fazer nada. Então eu já tinha isso antes desse senhor conversar comigo, essa questão. Porque a própria palavra diz que aquele que empresta faz com que quem toma emprestado vire escravo de quem empresta. Está escrito nos provérbios aí, irmãos, da palavra de Deus. O que toma emprestado vira escravo de quem empresta. E uma questão que eu não comentei com os amados irmãos, as visitas do canal, quando eu estive trabalhando com esse senhor, essa questão aí de quem toma emprestado vira escravo de quem empresta, que está no livro de Provérbios, eu já tinha isso como alicerce da minha vida. Esse senhor desta empresa que deu uma Hiluxinha para um filho, um Corolinha para o outro, e tem uma outra que eu não vou comentar também, ele, naquela época que eu estava procurando serviço, o meu carro estava estragado, não estava conseguindo arrumar o carro, por isso que eu estava até desempregado. Ele, vendo aquela situação, e sendo de muitas posses, propriedades e etc e tal, ele virou para mim e falou uma vez, tá vendo aquele Palio lá na garagem lá? Falei, tô, ele é seu, pode pegar ele para você. Então, meus queridos, na hora já atinou, tá me comprando. E se eu tivesse aceitado, provavelmente hoje eu estaria lá, estaria mais ou menos como escravo, literalmente, porque ele poderia achar e poderia também me colocar como uma espécie de uma coleira, né? Lá, dei um carro para ele, então a partir de hoje eu posso falar o jeito que eu quiser com ele, posso tratar ele do jeito que eu quiser, posso pedir para ele vir mais vezes no serviço, posso pedir tanta coisa, porque eu dei um carro para ele, aliás, ou seja, eu seria mais um contado quando ele for contar para algum outro amigo dele. Ó, para um eu dei uma Hiluxinha, para o outro eu dei um Corolinha, para o outro eu dei um Paliozinho, entendeu? Um Paliozinho. E falar, tá tudo aqui na minha mão, faz tudo o que eu quero. Então, meus irmãos, se for me dar alguma coisa por si próprio, vamos assim dizer, eu não vou aceitar. Mas se foi Deus que te mandou, meus irmãos, eu aceito na hora. Então eu tenho isso comigo, essa virtude. Falar, irmão, foi Deus que mandou. Eu pego na hora, irmão. Porque eu sei que foi o Senhor que me mandou, eu vou precisar ou talvez eu já esteja precisando. Se não vou precisar ali naquele momento, eu pego de todo jeito, eu tomo posse do que o Senhor colocou no coração para me dar. Então com isso, irmãos, imagina só esse misto em poucos segundos. Mas o irmão virou para mim e falou assim, o Senhor mandou que eu fizesse, desse para você a minha parte de mão de obra, mas você precisa arrumar as telhas da sua casa. Então o Senhor mandou eu fazer para o irmão e não precisa me pagar, irmão. A hora que o irmão tiver condição de comprar os materiais, o irmão me manda, que a hora que o irmão me mandar, eu vou lá e faço. Assim que eu tiver disponível, eu pego e faço. Aí na hora foi esse misto, tudo que eu contei para os irmãos, sobre caráter de receber alguma coisa em Deus, ou não receber quando é da pessoa, a não ser que seja o pai e a mãe, irmão, que queira te dar. Louvado seja Deus, né? Aí eu aceito. E com isso, irmãos, louvado seja Deus, eu pensei esse misto em poucos segundos, como se fosse uma inteligência artificial, né? Um IA hoje em dia. Rapidão, foi assim, maquinei não, eu processei isso rapidamente assim e pensei, nossa, ninguém nunca fez nada de graça para mim. Mas como ele falou que o Senhor que mandou, eu vou tomar posse. Eu falei, irmão, então se o irmão quiser, se o irmão sentiu de Deus, o Senhor falando, a condição de comprar os materiais eu tenho, eu só não tenho realmente a condição de pagar o irmão. Mas eu sinto no coração, irmão,
de assim que o senhor me der uma condição de pagar o irmão, o momento correto, eu vou pagar o irmão. Ele falou, tá bom, irmão, também sim te receber então. Eu falei, tá bom, irmão, então a hora que o irmão puder, o irmão me fala, que aí eu vou lá receber o irmão. Ele falou, não, já tem condição? Eu falei, já. Então pode comprar na segunda, que se eu não me engano foi na segunda ou terça-feira, nós já vamos montar lá seu telhado, nós vamos fazer. Eu falei, tá bom, Deus abençoe. Irmãos, essa foi a primeira obra, que eu não lembrava de contar essa obra. Não lembrava, irmãos. Mas o Senhor colocou no meu coração, continua até o final, tem mais obra. Era outra obra, continuação dessa, que o Senhor colocou de contar, mas o Senhor mandou contar essa aqui também, de como nós nos conhecemos. Louvado seja Deus, melhor. E com isso, irmão, vou guardar o nome do irmão. Nós marcamos o dia certinho, o irmão foi lá. Só que o irmão ligou para mim e falou, irmão, e mora eu e minha esposa. Ela tem algum problema dela ir junto? Eu falei, não, de forma alguma. A minha esposa vai estar em casa também. Hoje, no dia que o irmão for, a minha esposa não vai estar em casa. Mas ele falou que ia demorar uns 2 dias, era tipo uma sexta-feira a esposa estava trabalhando. Mas no sábado a esposa estava em casa, estaria em casa. Aí o irmão falou, não, tudo bem, então hoje eu vou sozinho, porque são 2 dias. Aí no próximo dia, a esposa vem no sábado, pode ser? Eu falei, pode, sem problema. Aí eu ajudando ele em alguma coisa, já tinha comprado os materiais, o material já acho que já tinha chegado, resumindo um pouquinho só. E nós começamos a conversar ali, falar das coisas de Deus. Nossa, quando eu sinto contar a obra é bom demais. E o irmão também sentia. O irmão, eu falo que ele tem até um dom que é de interpretações, irmãos. Ele tem, viu? O Senhor, agora que você conta um sonho, alguma coisa que o Senhor te deu, se for de Deus que o Senhor te deu, ele interpreta. Na hora que ele vai interpretando, pelo menos, eu acho que é um dom que o Senhor me deu. Quando o Senhor fala com a pessoa, escuta o Senhor falando com a pessoa. Porque eu até comentei isso em algumas obras, que muitas das vezes eu escuto o Senhor falando com a pessoa dentro do culto. Algumas das vezes o Senhor me dá a entender com quem que ele está falando dentro do culto. Então, quando eu contava alguma coisa de algum sonho, alguma coisa que o Senhor me dava a entender de certa forma que era uma, sei lá, uma visão, alguma coisa que o Senhor me deu. Interessante, né? Eu estou comentando com os irmãos aqui e às vezes eu não entendo algumas coisas de visão, vou começar a falar com ele. Louvado seja Deus, irmão, eu sou simples. Aí quando eu contava alguma coisa, o Senhor revelava para ele, eu escutava o Senhor revelando para ele me contar. Mas a hora que ele me contava da revelação que Deus deu a ele, eu já sabia, porque eu escutei o Senhor falando para ele o que significava, referente a essas situações, etc e tal. Então nós ficamos muito amigos, irmão. Louvado seja Deus. Ficamos muito amigos. E com isso, com o tempo, irmãos, ele foi me contando algumas obras que o Senhor fez na vida dele. E me contou uma obra que eu vou contar para os irmãos. Fica até o final no nome do Senhor Jesus. De como ele e a esposa dele se conheceram. Era essa parte, irmãos, que o Senhor colocou no coração, no princípio, de contar a obra. Ele disse, e depois, mais para frente, dias e dias depois, semanas e meses depois, conhecendo já o casal, louvado seja Deus, que estão em missão também em outro estado hoje, não como ministério, mas como servos e servas de Deus em missão da obra. Louvado seja Deus, obedecendo o que o Senhor falou. E com isso, meus irmãos, ele me contou, ele sentiu felicidade de me contar, e depois, em outra parte, a esposa dele, num jantar em casa, contou também a parte dela para mim, para minha esposa lá, e depois por nós ficarmos muito amigos, e então chamei algumas vezes para almoçar em casa, para jantar em casa. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, irmãos, eles contaram. Então eu vou contar a obra aqui, que os dois contaram cada um do seu jeito. Enquanto estávamos lá no telhado, mexendo, né? Ele me falou assim, que ele estava andando de bicicleta, e nesse andar de bicicleta o Senhor visitou ele, e ele viu uma moça que estava na porta de casa varrendo a rua, e o Senhor virou para ele e falou assim, essa daí é a sua esposa que eu tenho preparado. E ele me conta que olhava para ela, aí ele freou a bicicleta e foi devagarzinho, sabe? E ele olhava para a irmã e falava assim, ô Senhor, essa me serve, essa me serve, Senhor, glória a Jesus. E a irmã contando para nós, em um jantar, ou em um almoço, ou em alguma coisa, até num chá de
de mulheres que a minha esposa fez, inclusive a convidou para que ela levasse uma palavra, se Deus desse ela sentir. E tinha muitas pessoas que não eram da congregação, quase todas não eram da congregação, eram visitas que a minha esposa chamou e tá, não vem ao caso. Então assim, nós ficamos muito amigos. E ela contou o seguinte: enquanto ela varria a rua lá, o senhor a visitou também naquele momento e falou para ela: olha que o seu esposo está vindo. Esse homem é seu esposo. E ela olhou e viu ele vindo de bicicleta. Só tinha ele na rua vindo de bicicleta devagarzinho. Aí ele olhou assim, sabe? Ela é uma serva de Deus, uma cara serva de Deus, mulher de oração. Glória a Jesus, santo é Deus. Uma serva de Deus, uma cara serva de Deus. Aí ela disse que olhou para ele assim, vindo devagarzinho, que ele olhava para ele, olhava para o chão, para ela e para o chão. Aí ela falou: Senhor, e o Senhor voltou a falar com ela: esse é o esposo que eu tenho preparado para você. E eles já eram mais de idade, eles não eram senhores assim de 50 anos, mas já estava ali acima dos seus 30 e poucos. E contando para os irmãos, os dois já foram casados. O rapaz, se eu não me engano, ele é viúvo. E segundo ele me falou, ele passou um aperto na mão da ex-esposa dele, tão grande, porque ela era maldosa com ele. Eu não vou entrar nessa parte, mas ele me conta algumas coisas, ele só ficava assim quietinho, falando: tá bom, você tá certo. E ela estando errada, ele não queria discussão, ele não queria brigar, ele não queria nada. E ele só ficava assim, e ele mesmo dizia que ela falava para ele: olha, isso é bom demais. Desse jeito, ele falava desse jeito, com essas palavras: você é bom demais, não sei o que você está fazendo comigo ainda. E ele, por me contar por princípios de Deus que casamento não é de divórcio, não é de separação, ele aguentou toda aquela parte, até que ela caiu de cama, com doença, e infelizmente o Senhor a recolheu. E com isso, irmãos, essa irmã também que eu estava falando, ela sofreu muito também com seu esposo. Segundo ela contou para nós, o esposo dela batia nela, sabe, judiava dela, e por aí vai, e parece que traía ela bastante. E no meio dessas traições, um dia o Senhor deu um chega para lá, entendeu? Se eu não me engano, o Senhor deu palavra para ela em culto para que ela não continuasse naquela situação. Era muita traição que ela tinha, apanhava ainda e tal. Se eu não me engano, foi esse o desfecho da parte dela. E ela largou desse marido, largou de sofrer. Mas aí passou muito tempo, anos, né? E os dois lá em vinho, um varrendo a porta da casa e o outro de bicicleta. E o Senhor falou com os dois: essa é a sua esposa que eu tenho preparado. Esse é o esposo que eu tenho preparado. E o irmão me contou e olhou para a irmã e freou a bicicleta, veio devagarzinho e falou assim: ó, Senhor, essa me serve, hein? Essa me serve, hein? Desse jeito, irmão. Olha a simplicidade. Os irmãos perdoam, porque eu sinto felicidade de contar essa obra, irmão. Porque do jeito que ele me contou, também ri desse jeito também. Não ri do irmão, mas os irmãos possam entender aí no nome do Senhor Jesus. E com isso, irmão, e ele vinha devagarzinho, e olhava para ela pro chão, A hora que ele chegou quase no rumo dela de bicicleta, ela falou: moço, ô irmão, espera aí um pouquinho. Desse jeito, irmão. É uma serva de Deus, uma cara serva de Deus. Aí ele parou assim, sabe, ficou olhando para ela meio desconfiado, sabe, e tal. Nenhum dos dois sabia que o outro era crente. Nenhum sabia que o outro era crente e nada. Aí ela virou para ele e falou assim: irmão, Deus me visitou e falou que o irmão é o meu esposo. Aí ele olhou assim, assustado, sabe, falou: uai, Deus também me visitou e falou que a irmã é minha esposa. Irmãos, louvado seja Deus, glórias, xalaias, suirabalaias, glórias, Deus, santo, santo, santo é o Senhor. E foi assim, irmãos. E os dois se conheceram assim. Depois eles descobriram que os dois serviam a Deus na congregação cristã no Brasil. Os dois descobriram que eles eram irmãos em Deus, né? Louvado seja Deus, servindo a Deus em espírito e verdade, vamos assim dizer, né, irmãos? E assim eles se conheceram. Irmãos, e o casamento deles foi uma coisa mais bonita, tudo preparação de Deus. Eu não lembrava como eles me contaram, porque eles já estão mais ou menos 2 anos em outro estado, totalmente longe daqui. Eu chamei a irmã, porque o irmão ele não mexe muito no celular, então quando a gente quer falar alguma coisa com ele, a gente manda mensagem para o celular da irmã, a irmã vai, mostra para ele, ele responde.
a maioria das vezes no celular dela, porque ele não olha muito no celular. E eu perguntei para ela como que foi o casamento, que eu precisava saber. Eu precisava saber porque eu lembro que foi uma obra linda e ela contou para mim. E eu vou modificar a voz, irmão, vou pôr a irmã falando. Vou tirar o nome, se ela disser algum nome, vou tirar os nomes. Talvez eu deixe só que ela cita um cooperador de jovens que profetizou na vida dela e do casal, sem eles saberem de nada. Talvez eu deixe o nome do cooperador de jovens. E eu vou distorcer a voz dela falando para que não dê a conhecer quem seja. Tá bom? Então, os irmãos, perdoa, a voz vai estar distorcida, mas é a própria irmã que sentiu de me mandar o áudio. Aí eu perguntei para a irmã se ela autorizava eu reproduzir para os irmãos ouvirem, né, essa parte, que é uma parte linda também, irmão, da preparação de Deus. Louvado seja Deus. Adeus, irmão Rafael, tudo bom? Você sumiu. Irmão Rafael, quando eu marido casar, eu mandei fazer o convite pro meu casamento e no convite eu coloquei convidado especial, Senhor Jesus. Eu pus no convite. Quando eu cheguei lá na igreja, Deus usou da boca do fui no culto de jovem, Deus usou da boca. Eu sabia que eu tinha feito um convite desse jeito. E Deus usou da boca do Moisés. A irmã pôs no convite convidado especial, Senhor Jesus. E você pode ter certeza que o Senhor Jesus vai estar lá. Deus vai preparar tudo que você precisa. Falou assim, irmã, você pôs no convite, e eu não tinha falado nada pra ninguém, nem marido estava desempregado. Deus preparou um salão que nós pagamos mais barato no salão, o aluguel do salão, pertinho da igreja, na rua do estacionamento aí da igreja, na esquina do lado de cima, tem um salãozinho lá. Deus preparou lá. As coisas de comer, veio coisas, eu vi irmã falando, veio coisas até fora do Brasil. Não sei quem doou as coisas pro nosso casamento. Fardos e fardos de refrigerante, salgado, comida, os docinhos em volta da mesa, 2 bolos só porque a irmã me deu o bolo e não entregou o bolo, entregou alguém lá na cantina. Que estava ajudando na cantina, falou com a irmã que era pra irmã pegar o bolo e dar pra elas lá na cantina, sem que eu não sabia de nada. Catou o bolo, Deus preparou um outro bolo. E tudo foi a preparação de Deus, tudo foi de uma maneira especial. Deus fez essa obra na minha vida. Os vestidos, peguei os vestidos da irmã Vera pra arrumar, não dei conta de arrumar, porque eu tava com depressão, tava doente, quando eu fui casar eu tava doente, com depressão, muito ruim da depressão. E preocupado com o vestido, o Senhor falou na palavra que se não tivesse o vestido da cidade, que Deus ia mandar fora do Brasil, o vestido que eu vesti 2 vestidos, um no cartório simplesinho, mas foi vestido de noiva, e vesti um à noite. Esse que eu vesti no cartório, esse veio fora do Brasil. Deus a preparou. E Deus fez essa obra pra nós aí, em Uberlândia. Lembrancinha, quem não ia ter nenhuma lembrancinha, tinha 3 qualidades de lembrancinha. Eu não tinha condições de comprar os botões de rosa para dar para testemunha na passarela. Deus preparou um padrinho. Arrumei a madrinha, ela foi um bom padrinho, um padrinho rico. Os meus botões de rosa veio fora do Brasil. Sobrou. Ele pediu 100 e tantos botões de rosa. Era mais ou menos uns 8 testemunhas, 4 do meu lado, 4 do Luiz. Eu dei botão de rosa. Os botões de rosa eu dei para as testemunhas, dei para as convidadas, tudo que estava nas mesas lá eu dei botão de rosa. Porque não foi muita gente assim, que eu pensei que ia mais ou menos umas 50 pessoas.
pessoas. Deus a preparou mais ou menos umas 150 pessoas ou mais. E eu dei rosa para um bocado de irmã lá, ainda levei um buquê de rosa ainda para casa. E tudo foi na preparação de Deus. Deus fez essa obra, realizou essa obra nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E depois que nós casamos, ainda demorou a arranjar emprego ainda. Demorou a arranjar serviço. Mas quando Deus a preparou, descancarou as portas, que o Senhor falou na palavra que Deus ia preparar tanto serviço para ele que ele escolheu o serviço que ele ia trabalhar. E a palavra cumpriu, tanto cumpriu com ele aí em Uberlândia, como cumpriu com ele lá em Mato Grosso. Nós pedimos a palavra para ir para Mato Grosso, ele falou que lá Deus ia descancarar as portas. Porque aquilo que não tinha subido na mente, nem descido do coração nosso, Deus ia preparar para nós lá. E realmente Deus o preparou. Deus ia preparar as coisas para nós doar na obra de Deus. E realmente, onde eu estava, foi na visita, eu estava contando da obra que Deus fez. Deus preparou coisas para a gente dar na obra de Deus, doar na obra de Deus. E quando nós for para lá, para Mato Grosso, nós tá aqui em Minas, em Buriti, na cidade da minha mãe. E aí, quando eu chegar lá em Mato Grosso, as coisas que eu não consegui vender, eu vou doar tudo na obra de Deus. E dia a dia a palavra está se cumprindo nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, que eu sigo é fiel e verdadeiro. Não estou seguindo o homem, eu não estou aqui para agradar o homem. Que nem o Senhor Jesus agradou o homem, quem dirá nós? Nem ele não agradou ninguém. Quem dirá nós? Vamos agradar alguém? Não. Nós não vamos agradar ninguém. Nós estamos aqui para agradar e fazer a vontade de Deus. Paz, Deus abençoe. Como a irmã, ela sentiu de mandar esses relatos, eu perguntei para ela se eu podia contar em qualquer lugar, postar isso daí, enviar. Ela falou que poderia e mandou até mesmo a resposta aqui agora. E pode falar com nós também, irmão. Que eu não vai falar. Vai falar e eles vão perguntar qual é o nome do santo. Pode mandar a obra e fala que Deus fez foi com nós. Se eu for que essa obra ia ser contada no Brasil, até fora do Brasil, irmão. Pode contar assim, quiser levantar na igreja, pode contar. E quem merece ser exaltado é Deus, né? É Deus que merece ser exaltado. Pode contar assim, eu ainda senti ainda aqui. Falei, meu Rafael deve estar querendo glorificar o nome santo do Senhor. Pode contar sim. Meus irmãos, essa é a obra que eu senti de contar, com um final surpreendente, o relato da irmã testemunhando aí e dando autorização para ser contada a obra. Quando ela disse aí, não sei se deu para escutar certinho, que é para contar de quem é o santo, porque a hora que contar, mandar, eu falei que enviar, mandar, postar, ela falou assim, pode mandar, pode falar quem que é, que somos nós aí, e contar quem são os santos, a hora que eles perguntar quem que for. Mas eu não vou comentar quem que é não, até mesmo eu já modifiquei a voz da irmã, porque o intuito do canal não é expor ninguém. O intuito do canal é contar a obra verdadeiramente do jeito que foi, para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador. É o famoso testemunho, né? A obra, e não o testemunho. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Esta é a obra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus.